Meus irmãos, nós queremos também compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, 1 aos Coríntios, capítulo 2, que foi o texto que nós lemos no início, e eu achei interessante algumas coisas nesse capítulo, algumas informações nesse capítulo, que há necessidade da gente passar para os irmãos. Lembrando, irmão, que Paulo escrevendo para os coríntios, a igreja que estava em Corinto, era uma igreja, irmão, que quando a gente lê a primeira e a segunda epístola, principalmente a primeira epístola, no capítulo 12 e capítulo 14, lá tem informações contidas a respeito da espiritualidade daquele povo. Uma espiritualidade que nós podemos deduzir entre aspas, porque era uma igreja completa no quesito dons, no quesito manifestações dos dons espirituais. Os dons espirituais eram visíveis naquela igreja, irmão. Era notório. E é tão tal que Paulo fala sobre os 9 dons do Espírito. Fala dos dons que é distribuído para a igreja. Aí, pastor, e como é que entra a questão dos dons ministeriais? Dons ministeriais, a gente já vai ver lá em Efésios 4:11. Se não estiver enganado também, em Romanos 12:8, fala também dos dons ministeriais. Mas, quando Paulo se refere a Corinto, Paulo está falando aqui dos dons, que não somente da manifestação dos dons, mas que os dons eles deveriam ser usados de forma correta, e aquela igreja, infelizmente, extrapolava no uso dos dons espirituais. E Paulo, no capítulo de número 2, que é o capítulo que nós lemos, Paulo fala acerca do Espírito Santo, que no Antigo Testamento era conhecido como Paracleto de Deus, que existe uma doutrina teológica chamada paracletologia, e também no Novo Testamento ele também é chamado de pneuma, pneuma, que significa sopro, respiração. E também existe uma doutrina teológica chamada pneumatologia, que é justamente onde vai se tratar acerca do Espírito Santo. Paracletologia e a pneumatologia, são doutrinas, disciplinas teológicas que tratam sobre a obra do Espírito Santo, a atividade do Espírito Santo, a função do Espírito Santo, que vai falar sobre a eternidade, a deidade, a eternidade do Espírito Santo. Então, Paulo fala aqui, nesse capítulo, a respeito do Espírito Santo. Mas no capítulo de número 2 e no verso de número 1, Paulo ele fala algo interessante a respeito dos irmãos, que ele começa dizendo que quando ele foi ter com os irmãos, ele não foi falar da sua própria inteligência, da sua própria sabedoria. Paulo ele chegou ali dizendo que ele não falou com uma sabedoria, uma sabedoria que ele tinha. Por que sabedoria que ele tinha? Meus irmãos, se você for ver o histórico de Paulo ele foi educado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel, naquela época, era o doutor da lei em Jerusalém. Ele era o doutor da lei. Ele era um dos homens mais sábios daquela época, era Gamaliel. E Paulo ele foi educado aos pés de Gamaliel. Alguns estudiosos chegam a dizer que a família de Paulo era uma família que tinha bastantes recursos, porque para uma família manter alguém aos pés de um doutor naquela época, um mestre, como era Gamaliel, precisava de recursos para manter aquela pessoa. Então, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo conhecia muito bem a lei. Paulo conhecia os 613 mandamentos dentro da lei judaica, dentro da Torá, como ninguém. Paulo era defensor da lei. Paulo defendia, antes dele se converter, ele defendia a lei com unhas e dentes, ao ponto que ele pedia carta para perseguir os cristãos. Ele assistiu o jovem Estevão ser apedrejado, conforme Atos 6 ou Atos 7, se não estiver enganado. Então, Paulo era um homem bastante inteligente. Mas quando Paulo chega em Corinto, ele diz, quando eu fui ter convosco, eu não fui levando palavras sábias, palavras eloquentes perante vocês. Não, eu fui levar outro tipo de sabedoria. Eu fui levar para vocês aquilo que eu aprendi, não dentro da lei, mas aquilo que eu aprendi do Espírito Santo. Mas por que eu estou dizendo a respeito do que Paulo aprendeu do Espírito Santo? Porque, se eu não estiver enganado, no verso 14,
Paulo fala a respeito de que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele consegue compreender as coisas do Espírito. Então, irmão, Paulo, basicamente, em todo esse capítulo aqui, está falando a respeito da sabedoria do homem e também da sabedoria vinda do Espírito Santo. Paulo diz que o homem natural, ele vai falar das coisas dos homens. Isso é evidente quando você, por exemplo, liga a TV, quando você bota lá no noticiário, irmão, está com bastante tempo que eu não assisto noticiário. Acho que desde 2001, ou 2021, que eu não acompanho mais noticiário na íntegra. Às vezes eu vejo alguma reportagem no YouTube, dou uma olhadinha ali. Por quê? Porque, irmão, ali os homens vão querer demonstrar uma falsa sabedoria. Quando a gente vai em algumas universidades, a gente vai ver lá homens que se dizem doutores, PhDs, mas, infelizmente, eles transmitem uma sabedoria que é uma sabedoria limitada e puramente humana. E tem algumas delas, não posso dizer todas, porque se eu disser todas eu estou me equivocando, e existem algumas delas que são sabedorias que são direcionadas para o mal, que são influenciadas, que querem influenciar uma geração para a prática de coisas erradas. Então, é uma sabedoria que nós podemos dizer que ela é iludida, que ela é inspirada, não inspirada, mas que ela é seduzida pelo príncipe deste mundo. Mas Paulo, ele fala da verdadeira sabedoria. Paulo, ele está falando aqui da sabedoria vinda do Espírito Santo, de uma sabedoria que, se o homem sair do natural e se tornar espiritual, ele vai viver esta verdadeira sabedoria, que é uma sabedoria, como diz o apóstolo Tiago, ela não é, não o apóstolo Tiago, mas o escritor da epístola o escritor da epístola de Tiago, que foi o próprio Tiago, que era meio irmão de Jesus, ele diz que a sabedoria deste mundo, ela é demoníaca e animal. Ela é animal. Mas a sabedoria que vem do alto, Tiago diz, ela é perfeita, ela é pura, ela é verdadeira. Então, irmão, existe uma necessidade da igreja, dos crentes, se aprofundarem nessa sabedoria, se aprofundando na vida espiritual. Ou seja, deixando a carnalidade de lado e procurando cada vez mais ser o mais espiritual possível. Porque, irmão, o homem espiritual, ele vai falar das coisas espirituais. Isso é evidente. Quando o homem, ele é espiritual, quando um crente, um irmão, uma irmã, uma pessoa, ela é espiritual, a vontade dela é só de falar das coisas espirituais. Ela não tem prazer de falar das coisas carnais. Mas quando a pessoa não é espiritual, infelizmente ele vai falar das coisas carnais. Ele vai falar das coisas naturais. E o espiritual não. O espiritual, quanto mais ele é espiritual, mais ao coração dele é revelado aquilo que Deus oferece e tem dado gratuitamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí, meu irmão, quando eu estou aqui, fazendo aqui só um comentário em cima do capítulo, não estou aqui mastigando versículo por versículo, aí eu vou explicar o porquê que eu não estou mastigando versículo por versículo. Porque, na verdade, irmão, quem ia pregar hoje era outro irmão. Mas aí, irmão, coincidiu o irmão estava com outro compromisso e acabou se esquecendo e já quase na hora de vir para o culto, ele disse, pastor, não vai ser possível. Então, eu disse, não, tudo bem. Sem nenhum problema, fica para a próxima. Sempre haverá outras oportunidades. Aí, irmão, quando a gente lê o capítulo 2 e o verso 9, esse verso 9 é puramente para quem é espiritual. Paulo diz, as coisas, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí, verso 10, mas Deus nolas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e penetra até as profundezas de Deus. Volta para cá, foca em mim. Foca em mim, dá um zoom. Irmão, quanto mais o crente é espiritual, mais o coração dele vai receber revelação divina. Mais o coração dele vai receber da graça sem medida.
mas o coração dele vai estar voltado para as coisas celestiais e não para as coisas terrenas. Irmão, eu esqueço o nome de um pregador que ele foi bem conhecido na América. Lembrei, David Wilkerson. David Wilkerson, ele falava muito bem das coisas espirituais. Leonard Ravenhill, coisa assim o nome dele, que não dá bem a pronunciar a palavra que eu esqueci agora, era um homem que também, no seu simples ensinamento, ele sempre falava e se esforçava para levar a igreja o mais profundo que ela pudesse ser espiritualmente. Nos dias atuais, irmão, nós temos batalhado, nós temos lutado para que a igreja viva uma espiritualidade profunda e não uma espiritualidade superficial, como fogo de palha. A gente se esforça, a gente se esmera para que a igreja ela venha mergulhar em uma vida espiritual profunda, para que esta igreja venha viver o verdadeiro sobrenatural. Eu li um livro, irmão, eu gostei demais desse livro, eu li ele 2 vezes, que é Vivendo o Sobrenatural, do pastor Osiel Gomes. Ele fala que o crente, para experimentar as coisas espirituais, é necessário ele ser espiritual. Ele diz lá no seu livro, eu estou usando aqui as minhas palavras, só que ele escreveu com outras palavras, e eu estou aqui simplificando o mais simples possível para que você venha entender. Se você quer experimentar coisas grandes e sobrenaturais, é preciso ser espiritual. E o próprio apóstolo Paulo, neste mesmo capítulo, ele diz algo interessante. Ele fala que o homem natural, ele é discernido, mas o homem espiritual, ele não é discernido em nada. O que significa isso, pastor? Significa, irmão, que quando o crente é carnal, o crente está sujeito a pecar, a se afastar, a se desviar, a cair, a manquejar, a ir ao caminho ao fracasso espiritual. Mas quando o homem ele é espiritual, irmão, quando o homem não é espiritual, ele tem essa tendência. Mas quando o homem é espiritual, o desejo dele, a vontade dele, o anseio da alma dele é cada vez mais estar na presença de Deus. E isso, meu irmão, nós podemos ver no rosto de muitos crentes, muitos irmãos, muitos crentes que congregam com a gente. Eu vou me referir não somente a Getsemane, mas vou me referir aqui na Assembleia de Deus, em Bacabal. Muitos irmãos, quando você olha para o rosto dele, você vê, está estampado, está escrito o desejo que ele tem, o apego que ele tem às coisas espirituais. O desejo dele é cada vez mais mergulhar e ser mais profundo na sua vida espiritual. Então, nessa noite, irmão, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, e para você também que está me assistindo, se você quer ver coisas grandes, você precisa ser espiritual. Se você quer ver o sobrenatural acontecer, tem que sair do natural, irmão. Porque Paulo diz que o homem natural fala das coisas naturais, vai falar das coisas desta vida, as coisas efêmeras dessa vida. O homem natural, ele vai falar do pecado. O homem natural vai falar até do jogo do Vasco, do Flamengo. O homem natural vai falar de muitas coisas naturais do dia a dia. O homem espiritual não. O homem espiritual, ele é um visionário. E por que ele é um visionário? Ele está visando aquilo que está além das nuvens, aquilo que está além da troposfera, da estratosfera e de quantas esferas estiver aí para cima. A visão dele é para o céu. Ele visa o céu. A alma dele quer ir para o céu. Por isso que Paulo escreveu: aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem penetrou no coração de homem algum, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, meu irmão, e se você é espiritual de fato e de verdade, a tua visão ela passa das nuvens. Aleluia. A tua visão ela passa da nuvem. Mas pastor, eu só estou vendo as nuvens. Eu também, quando eu olho para o céu, eu só vejo as nuvens. Mas quando eu olho com os olhos espirituais, eu vejo além das nuvens. Eu consigo, meu irmão, contemplar. Eu nunca fui no céu, como você também nunca foi, mas nós iremos um dia para lá. Mas, meu irmão, na nossa mente a gente projeta, a gente imagina como é o céu, as maravilhas do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós precisamos a cada dia mergulhar em uma vida espiritual mais profunda,
com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem muito para nos ensinar. Muito para nos ensinar. Paulo, escrevendo nesse mesmo capítulo, ele diz que o Espírito Santo nos ensina. Jesus, ele disse lá no capítulo 16, se eu estiver enganado, do Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13, ele diz que o Espírito nos ensina e ele nos guiará em toda a verdade. O crente espiritual, irmão, ele vive na verdade. Ele vive na verdade. E a mentira, ele abomina. Eu, conversando com uma pessoa uma vez, pouco tempo atrás, e eu até comentei com essa pessoa, eu penso num negócio que, assim, corta a minha alma por dentro, meu irmão, é mentira. Eu não gosto de mentira, irmão. Fale a verdade, doe o que doer. Mesmo que a sua cabeça seja colocada a prêmio, diga a verdade. Foi você que fez isso, irmão? Foi. Acabou-se. Onde eu trabalho, irmão, às vezes eu faço coisas, sou esquecido, isso é natural, né? Já levei muito puxão de orelha por conta de esquecimento. Às vezes, irmão, com a nota na mão, já botei até mercadoria trocada de cliente, já levei muito puxão de orelha. E a patroa perguntava, você que fez isso? Eu digo, foi. Acabou. Foi eu. Mentir para quê? Para que mentir? Porque a Bíblia diz que aquele que mente, meu irmão, ele é filho do maligno. O diabo é o pai da mentira. E nós não somos, meu irmão, filho do maligno. Em nós há o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade, ele guia os crentes em toda a verdade. Você errou? Errei. Você falhou? Falhei. Você pecou? Pequei. Diga a verdade. Doa o que doer. É melhor, meu irmão, você dizer a verdade e ser penalizado por dizer a verdade do que a pessoa mentir e depois sofrer consequências piores ainda. Vocês entenderam, amém? Então, o crente espiritual, irmão, ele precisa viver uma vida voltada e baseada unicamente na palavra do Senhor e vivendo uma vida espiritual. Paulo, no mesmo capítulo, ele diz, se eu não estiver enganado, ele diz, a minha pregação, no capítulo 2, verso 4, a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, falando o espiritual, aí ele vai mais além, e de poder. Esse poder que Paulo fala aqui, irmão, é basicamente o crente cheio do Espírito Santo, e o crente começa a pregar o evangelho e a denunciar o pecado. Esse poder aqui, irmãos, não é essa coisa exagerada que acontece lembrei de um amigo meu, que acontece por aí em outros movimentos neopentecostais e até mesmo em outras denominações. Como, por exemplo, se a pessoa vai num culto e não há manifestação de línguas estranhas, é um culto frio. Se a pessoa vai num culto e não há alguém pulando, sapateando e carregando um banco na cabeça e o outro segurando, não, deixa o banco, é da igreja, esse culto não prestou. Não, irmão, isso não tem nada a ver com isso aqui, não. Paulo está falando aqui, irmão, da operação sobrenatural do Espírito Santo, que é algo totalmente diferente de movimento de fogo, de palha. Como assim, pastor? Vou explicar para você. Paulo está dizendo aqui que a pregação dele, ela a minha pregação não consistiram, a pregação dele não consistiram em palavra de persuasiva, palavra de convencimento. Porque o ser humano, irmão, tem pessoas que têm uma habilidade, irmão, para convencer uma pessoa. Não é verdade? Para dilubriar a mente de uma pessoa. Meu irmão, tem um colega nosso, que quando a gente era do mundo, irmão, ele tinha lábia para botar até leão para dormir, irmão. Eu digo, meu irmão, isso aí não era gente, não. Entendeu? As amizades que a gente tinha lá no mundo, quando era do mundo, tinha lábia mesmo para derrubar até elefante. Quer dizer, palavras comuns para persuadir outras pessoas. Mas Paulo está dizendo aqui que a pregação dele era palavra de sabedoria, não humana, mas em demonstração do Espírito. Paulo falava e o Espírito Santo revelava. E essa revelação aqui, irmão, não é que alguns pregadores que às vezes entra aí no site de não sei aonde, hackeia, aí pega o CPF de fulano, o endereço, aí quando está em cima de um púlpito fica mentindo.
Dizendo assim: eita meu, fulano de tal os anzóis, endereço tal, e a pessoa às vezes está no culto, endereço tal, a roupa que está usando é cor tal, porque ele já viu a fisionomia lá da pessoa no documento, o CPF dele é isso, tudo, e a pessoa às vezes quer cair em pranto. Ah, meu Deus, é eu. Mentiroso. Bando de mentirosos que tem por aí, irmão, enganando, mas pelo contrário, enganando mais a si mesmo. Paulo está falando aqui do que o Espírito revelava, do que o Espírito falava, e Paulo tinha toda a convicção e certeza daquilo que o Espírito revelava ao coração dele. Ele disse: olha, eu falo aqui em demonstração do Espírito, eu não estou aqui com balela não, eu não estou aqui jogando conversa fiada não. Eu estou aqui falando o Evangelho. Irmão, e só você pregar o Evangelho com convicção, naturalmente o Espírito Santo, se achar a brecha no coração do pecador, ele começa a convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo vai mais, em demonstração do Espírito e de poder. Paulo estava falando aqui do poder que o Espírito Santo tem de convencer as pessoas a se converterem a Cristo, e esse poder que nós podemos deduzir também como a manifestação de vários milagres que aconteceram através da vida de Paulo. Irmãos, outro dia assistindo um documentário sobre T.L. Osborne. T.L. Osborne foi um missionário, um pastor norte-americano, não lembro qual era a denominação dele, mas que ele foi ser missionário na Índia. E lá ele pregava o Evangelho, pregava e nada acontecia. Ele volta para a América, ele voltou desanimado, irmão. Voltou mais baixo que estacionamento de minhoca, irmão. Voltou arrasado. Aí, irmão, aí ele entendeu que ele precisava orar, ele começou a orar. Começou a buscar a presença de Deus. Se aprofundou na oração. Começou a se aprofundou na palavra, na Bíblia Sagrada. O que aconteceu? Quando ele volta para a Índia, ele voltou totalmente transformado, mudado. Por quê? Porque a palavra e o Espírito Santo são os melhores agentes nessa terra para transformar o ser humano. É a palavra de Deus e o Espírito Santo. A história diz que quando ele começou a pregar, os milagres começaram a acontecer. Pessoas começavam a levantar da cadeira de roda, outros soltavam as muletas. Jesus curava instantaneamente, porque ele pregava na ousadia do Espírito Santo, mostrando o poder sobrenatural que o Espírito Santo pode fazer através da vida do ser humano. E eu digo isso para você: o Espírito Santo tem muito mais além para fazer na tua vida. E por que não faz, pastor? Não faz porque a maioria dos crentes, a maioria de nós se acostumou a viver na superficialidade. Aí eu vou para a igreja, eu me congrego, termino o culto, vou para casa, chego em casa, faço um cuscuz, como, tomo um café, vou dormir, no outro dia, culto. Se acostumou somente nessa rotina de vir para o culto. Está errado? Não. Mas os crentes precisam entender, irmãos, que todo crente, se ele fosse espiritualmente profundo nas Escrituras e conhecesse, meu irmão, a pessoa do Espírito Santo, a vida dele seria diferente. Os escândalos, você quase que não ia fazer não. Escândalo? O que é isso? Não, irmão, não tem escândalo aqui não. Aqui a gente está, aqui é no óleo, estamos aqui no azeite, irmão. Nós estamos aqui na dispensação do Espírito. Irmão, lendo, eu não sei se foi na década de 50, o avivamento que aconteceu no país de Gales, parece que foi de 50 a 53, lá foi 2 a 3 anos esse avivamento. Irmão, lá o povo não queria saber de outra coisa a não ser cultuar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus e pregar o Evangelho. O avivamento do país de Gales. Então, todo crente que quer viver o sobrenatural, todo ser humano que quer viver o sobrenatural, ele precisa conhecer a pessoa do Espírito Santo. Ele precisa conhecer as Escrituras. Eu não estou dizendo aqui que ele não precisa ser um expert em Bíblia. Eu não estou dizendo que ele precisa ser um doutor em hebraico, em grego, em linguística. Eu não estou dizendo que ele precisa ser um especialista em todas as doutrinas bíblicas, seja desde a base, né,
das disciplinas básicas até as pós-doutorado. Não, eu estou dizendo aqui para o crente conhecer as sagradas escrituras e viver o que está contido nelas. Porque quando o crente, irmão, ele mergulha nas escrituras, dificilmente você vai ver ele se metendo em confusão. Mete não, irmão. Confusão, ele não gosta. Deus me livre de confusão. Se perguntasse para mim assim, pastor, o senhor gosta de confusão? Não, gosto não. Gosto de confusão não. Jesus não me chamou para isto. Jesus me chamou foi para pregar o evangelho. Não gosto de confusão, irmão. Quanto mais distante de uma confusão para mim, melhor é. Tem pessoas que às vezes dizem que dá uma boiada para não entrar, dá um boi para não entrar numa confusão e dá uma carrada para não sair dela. Irmão, isso não é papel nosso. Se todo crente entendesse qual é a natureza do Espírito que habita no coração dele, que habita nele, ele correria o mais distante possível de confusão, de escândalos. Ele se afastaria o máximo possível destas coisas que, além de escandalizar o evangelho, desvia muita gente dentro da casa do Senhor. Então, meu irmão, nessa noite aqui eu vim aqui só trazer um pequeno resumo para o meu irmão, porque isso aqui, irmão, é profundo. A gente em outra ocasião pode se aprofundar nesses textos aqui com mais ênfase, a gente pode estudar mais, orar mais, buscar mais e trazer mais informações para os irmãos. Eu estou aqui só trazendo algo superficial, algo introdutório, para que o meu irmão entenda que meu irmão, a minha irmã, que nós, na atualidade, precisamos ser mais espiritual. Jesus disse, irmão, que a igreja dos últimos dias, ele falou que o amor de quase todos iria esfriar. Ele não disse que todos iriam se esfriar, mas ele disse que quase todos vão esfriar. E estamos vivendo o início desse processo, onde o amor de muita gente está esfriando, irmão. Esfriando. Não se preocupa mais em ler a Bíblia, não se preocupa mais em orar, não tem aquele horário com Deus, para aquele momento com Deus. Lembrei do Paulo Farias, né? Aquele momento, você e Deus. Não tem mais esse momento. Muita gente já deixou isso de lado, já abandonou esse caminho. Mas eu quero dizer, irmãos, se tiver alguém me assistindo nesta noite, que está nessa situação, o que eu tenho para dizer para você é que Deus, Ele está te aguardando para que você volte. Ele está esperando, Ele quer ouvir tua voz. Ele quer ouvir tua voz. Irmão, eu assisti um breve vídeo, parece que foi ontem, ou foi domingo, não lembro. Terminou o culto, né? A gente foi para casa, aí, abri lá, foi no domingo mesmo. Depois chegou o culto, abriu, fazendo um lanche lá, amarrar a minha esposa. Aí, abriu o youtuber, né? Estava lendo lá o youtuber, e tinha um pastor que falou assim, irmãos, dentro da adoração tem um segredo. Aí eu fiquei, aquele me chamou a atenção. E disse, rapaz, qual é esse segredo agora? Eu fiquei curioso. Ele falou, irmão, você quer descobrir o segredo? Ele falou, por que Deus insiste tanto para o povo dizer, me adore, me adore, me adore, somente me adore, me adore. Irmão, o que Deus quer da igreja, sabe o que é? É que a igreja o adore, o adore, o adore em espírito e em verdade. Aí ele explicou, porque quando você está adorando a Deus, irmão, o sobrenatural está acontecendo. Deus está respondendo oração, Deus está trazendo vitória, Deus está trazendo curas, somente na adoração. Por isso, irmão, que o irmão sempre me ouve aqui, às vezes no domingo, ou em outros cultos, meu irmão, a gente veio para adorar, então adore. E a gente está insistindo em dizer para o povo, adore, porque tem um segredo na adoração, e às vezes a pessoa está como que dormindo, Fazer o quê? Adorar? Eu estou cansado. Eu desse culto acabar, eu quero ir para casa. Quero ir para casa comer arroz com feijão e piaba. Né? Aí a pessoa não vê a hora de acabar o culto para ir para casa. Não, irmão, não. Não, Jesus convocou o seu povo para adorar. Se Deus está insistindo para que você o adore, é porque Deus quer que você seja mais crente, mais santo, mais espiritual. E vou dizer uma coisa para você, quando chegar na eternidade com Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, lá será adoração por toda a eternidade. Lá, meu irmão, lembra da visão de Isaías, capítulo 6 de Isaías?
Lembra? Quando ele viu lá os serafins voando, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e diziam uns para os outros, né? Um dizia, o outro respondia. Um dizia santo, e o outro respondia santo, e o de lá respondia santo. No hebraico, kadosh, 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 santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Lá no céu será somente adoração, irmão. Lá o povo vai adorar. Mas lá vai ter algo bom, porque você não vai se cansar. Nós não iremos nos cansar, porque estaremos num corpo transformado, num corpo glorioso, vivendo, meu irmão, para sempre na presença do Senhor e adorando Ele. Lá sua garganta não vai inflamar. Sábado a gente estava lá na vigília e eu orei alto e a garganta hoje está ruim, aqui arranhando, aquele negócio, aquele incômodo. Mas mesmo assim, irmão, com aquele incômodo que eu estou sentindo na garganta, a nossa alma, a minha alma, deseja adorar Ele. Então adore, 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 aprenda a adorar a Deus. Aprenda a oferecer uma adoração que agrade a Ele. Pastor, qual é a adoração que agrada a Ele? A adoração mesmo, primeiro, quando você confessa os pecados e abandone. Vai para lá, pecado, não quero mais coisa com pecado não. Abandonar o pecado, abandonar o mundo de vez. Aí, meu irmão, você vai começar a adorar em espírito e em verdade. Você vai viver na verdade, e o teu espírito vai estar constantemente testificando com o Espírito Santo, porque o Paulo diz, nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. E você constantemente vai sentir vontade de adorar, de glorificar, de exaltar e dar glória ao nome do Senhor Jesus. Irmão, já aconteceu para crente, irmão. Crente não é normal não, crente. Já aconteceu comigo de sair de moto na rua. Aí de repente a gente começa a cantar aquele hino só aqui na cachola, né? Só na mente. Começa a cantar aquele hino. A gente não está abrindo a boca, está aqui ligado no trânsito, com medo de atropelar alguém, ou bater num cachorro, sei lá, e cair. Aí a gente está pilotando e aquele hino está na mente da gente. De repente a gente começa a se arrupiar mais do que gato quando vê Rottweiler. A gente começa a sentir a presença do Eterno. A gente começa a se alegrar, irmão. Irmão, outro dia eu vinha pagar uma conta lá no Paraíba, quando eu desço na 28 ali, que pego a Oswaldo Cruz, irmão, aquele hino todo tempo na minha mente. Eu acordei com esse hino na mente. Fui para o serviço com esse hino na mente. Terminou o expediente, fui para o Paraíba com o hino todo tempo na mente. Quando eu peguei ali a 28, irmão, dá aquela vontade, dá aquela rajada de língua estranha. Aí eu olhei para o lado e disse, se eu fizesse um pessoal daí que eu estou doido. Aí eu baixei a viseira do capacete, irmão, e não me contive não, no sinal. Falei em mistério com meu Deus. Baixei a viseira. O pessoal pensa que eu estou ficando doido de crente, é doido mesmo. Falei em mistério com meu Deus e vim adorando Ele até pertinho da minha casa. Essas coisas acontecem com crente, irmão. Essas coisas são para os crentes. Porque, irmão, alguém pode até ver o que você está falando em línguas. Existem os sensacionalistas que dizem que não, isso aí é emocionalismo, isso aí é porque disparou um gatilho lá no subconsciente da pessoa, e a pessoa aí viu alguém falando em língua estranha, porque foi motivada pelo pregador, e de repente ela começou a falar numa língua que ela não entende. E não é para ser entendida mesmo não, meu irmão. Os sensacionalistas, os radicalistas, nunca vai entender a alegria que você sente. Aleluia. Nunca vão entender isso. Por quê? Porque está sendo natural. Deixou a letra matar o espírito, o espiritual. Eu sempre costumo dizer, irmão, e por onde eu passar, eu vou continuar falando isso. Na vida do crente tem que haver dois equilíbrios. Tem que haver um equilíbrio na vida do crente. O crente ele não pode ser nem crente de mais e nem crente de menos. Não entendeu? O crente ele tem que ser sal. Quanto mais sal na comida, mais ruim ela fica. Quanto menos sal na comida, também não fica aquela comida gostosa. Mas quando o cara está com fome, irmão, ele manda para o bucho. Ele come mesmo. Porque a fome dá o sabor da comida. Mas agora mesmo, quando a comida está no sal, está na medida certa. O feijão pode estar temperado só com sal, mas se estiver na medida certa, você come com prazer. Por quê? Porque ali está no equilíbrio do seu paladar. Então o crente ele não pode ser nem crente de mais, nem crente de menos. Ele tem que estar na medida certa. Conhecimento e espiritualidade, ela tem que caminhar como? Em equilíbrio e juntas.
Por que eu digo de alguns sensacionalistas? Porque saíram do espiritual e estão só no natural, só estudando, pesquisando, aquela coisa. Aí esquece, meu irmão, da ação sobrenatural do Espírito. Eu vi um doido aí na internet dizer, né, um maluco aí dizer, que o que os crentes falam, irmão, é somente emocionalismo. Quando o crente está falando em língua, ele diz que é somente emocionalismo. Aí ele foi catalogar o tipo de língua. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: irmão, aquele que ora em línguas, ninguém está entendendo o que ele está dizendo. Se ele quer entender o que ele está falando em língua, ele tem que orar a Deus para que o Espírito Santo venha dar habilidades para ele interpretar. É o falante e ao mesmo tempo interpretando. Está na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo número 14. Então, irmão, entenda. Deus lhe chamou, estou já encerrando, passei só 2 minutos aqui do horário. Deus lhe chamou para viver coisas profundas com Ele. Como é que eu faço isso, pastor? Primeira coisa, irmão, se tem alguma falha, confesse e abandone. Se existe pecado, largue de mão, abandone de vez. Sai para lá. Segundo, se dedique na leitura da palavra. Terceiro, e também na oração. Leitura da palavra sem oração não produz. Agora, meu irmão, só oração e não Bíblia também não produz. Só Bíblia e não ter oração também não produz. Agora imagine os dois caminhando juntos. Oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Aí quando o crente entende que ele saiu do natural e está espiritual, ele passa a jejuar. Aleluia. Passa a ter experiências profundas com Deus. Passa a sentir Deus na sua veia, nas suas células, na sua pele, no seu ser. Então, meu irmão, eu encerro. Vou fechar aqui. Tinha outras coisas para falar, mas deixarei para outra ocasião. Mergulhe numa vida espiritual com Deus. Ah, pastor, já tentei, mas não consegui. É porque, meu irmão, você tentou, você fracassou na primeira tentativa e aí parou porque não viu nenhum resultado de imediato. Na vida espiritual as coisas não acontecem, a maioria delas não acontece de imediato. Algumas delas, irmã Carol, acontecem de imediato na vida do crente, por conta que o coração do crente está totalmente voltado para Deus. Mas em alguns o processo é demorado, irmão. Às vezes apanha, como o irmão Flávio falou aqui, às vezes passa por um processo dolorido, chora, mas está sendo moldado pelo Espírito Santo. Para você vencer, agora eu encerro mesmo, Jefferson, para você vencer até mesmo ansiedade, depressão, síndrome do pânico, vários tipos de transtornos que aparecem para acometer a vida de qualquer um ser humano. Às vezes você pode vencer isso através da oração e do jejum, irmão. Você consegue vencer. Ah, mas é que minha mente está doente. Assim como qualquer órgão do nosso corpo adoece, a nossa mente também é suscetível a doenças. Mas se você se apegar com Deus, irmão, Deus dará a vitória a você. Encerro dizendo isso para você. Não existe nenhuma depressão que Ele não possa curar e nenhuma ansiedade também que Ele não possa libertar dela. Aleluia. Deus, Ele tem poder para te tirar disso. Essas crises que você sente, constantemente você sente. É a tua alma pedindo ajuda. E eu digo para você nessa noite, não para lhe emocionar, mas eu digo nessa noite, Deus, Ele quer que você escolha um horário específico do seu dia, pode ser durante o dia, durante a noite, um horário que você se sinta confortável e tenha um particular com Ele. Passa a ter um particular com Ele dentro da sua casa. Tire um lugar lá, um local da sua casa, onde você se sinta bem. Ah, cá tem mais gente do que o Congresso Nacional. Procure um lugar, sempre tem um lugar, um ambiente, onde você pode se retirar por alguns minutos e ter um momento com Deus. Sempre tem. Amém? Vamos ficar em pé para a gente encerrar? Entenda nessa noite, irmão. Deus, Ele quer te revelar coisas grandes, ocultas e profundas que tu não sabes.
Tem muita coisa na Bíblia que eu acredito, irmão, que só na eternidade. Tem muita coisa que ainda não... Eu acredito, é um pensamento meu. Tem muita coisa, irmão, que ainda não foi revelada para os crentes. Mas só a eternidade o revelará. Porque são coisas tão maravilhosas e espetaculares que o crente natural ele não suportaria, o ser humano. Mas tem coisa, uma coisa eu sei te dizer. Existem coisas profundas que nós precisamos ainda conhecer a respeito de Deus. O que está na Bíblia aqui é o que ele queria que os homens conhecessem, que os homens soubessem. Na Bíblia Sagrada não tem tudo registrado a respeito de Deus não, irmão. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele penetra as profundezas de Deus. E o Espírito Santo, ele conhece, né, a vontade de Deus para com a tua vida. Se você está no espiritual, o Espírito Santo cada vez mais vai te direcionar para tu te aprofundar mais em Deus. Para você descobrir e entender que através da tua vida, ele tem um projeto lindo. Ele tem um projeto lindo através da tua vida. Tu tem dito não, tu tem muitas vezes dizendo não quero, eu não quero, eu não posso, eu não quero. Mas ele te ama tanto que ele está te dizendo hoje, eu tenho um projeto lindo para realizar na tua vida. A minha vontade ainda não foi realizada na tua vida. Deus, ele quer realizar a vontade dele. Não é a tua vontade, é a vontade dele na tua vida. Quantos precisam de oração? Levante sua mão, por favor, e oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai das luzes, Deus que habita na luz inacessível, como disse o profeta Daniel, Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor, que a luz mora com o Senhor, que o Senhor é luz, e que todo aquele, Senhor, que se aproxima do Senhor se torna luz também, Pai. Pai, o Senhor nos chamou para ser luz neste mundo. Ó Deus, mas infelizmente ainda existem muitos, Pai, que se aproximaram da luz, mas não se aproximaram o suficiente. Ó Deus, que o Teu Espírito possa convencer nesta noite, Senhor, para que venham se aproximar mais do Senhor, para viver, Senhor, coisas mais profundas e ter experiências mais profundas contigo, Pai. Para viver, Senhor, o verdadeiro evangelho, viver o verdadeiro cristianismo, viver uma vida sobrenatural, mas sendo moldado e ensinado pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Deus, no nome do Senhor Jesus, nesta noite, Pai, eu te apresento a todos quantos, Senhor, se tiver algum enfermo no nosso meio, que no nome do Senhor Jesus ele receba saúde, aqueles que nos estão acompanhando, se tiver algum doente, que ele possa também, Senhor, ter experiências com o Senhor, não experiência de que ouvir alguém contar ou cantar, mas as suas próprias experiências. E nesta noite o Espírito do Senhor me impulsiona a dizer para você, Deus quer que você viva as suas próprias experiências com Ele. Deus quer que você mesmo viva as suas próprias experiências com Ele. Chega desse negócio de olhar somente para as experiências de outros. É você que tem que viver as suas próprias experiências com Deus, aleluia! E se eu fosse você, eu mergulhava agora na adoração, adore. Porque enquanto você adora, meu irmão, Ele pode muito bem estar se levantando ao teu favor e resolvendo causas que parecem ser impossíveis aos teus olhos, mas para Ele, meu irmão, nada é impossível. Receba no nome do Senhor Jesus, receba a saúde, receba a graça, receba a unção sobre a tua vida, receba o poder de Deus sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Pai querido, tudo isso nós te pedimos e nós te bendizemos em o nome de Jesus. Continue com a sua mão levantada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém, meus irmãos, está encerrado o culto, são 9h10, e tem todos uma excelente noite na paz do Senhor Jesus. Amém.